você está olhando hoje quando você está integrando um novo colaborador, ou a busca de um novo profissional para integrar suas equipes, né, de um lado, e uma vez que eles estão dentro da sua organização, como é que você forma esses sucessores? Conta um pouquinho para a gente. Capciosa essa pergunta, né? Porque quando a gente vai entrevistar alguém, é como o começo de namoro. Então, às vezes a beleza externa não traz o conteúdo interno. Então é muito importante, eu procuro muito entender quando eu estou entrevistando alguém, quais são os deliveries, quais são as entregas que aquele profissional teve. E eu sou muito chato nesse sentido de pedir exemplo. Os casos, né, realmente. Eu peço exemplo e quando eu estou falando de CFO, se ele me traz um exemplo sem número, eu fico muito decepcionado e questiono. Então toda vez que ele vai me trazer um exemplo, eu fico, aonde este cara quantificou o resultado dele? E não precisa ser exemplo de sucesso não. Né? Eu só quero entender se ele tem eu não gosto de falar a palavra hands-on, mas se ele é um cara de entrega. Porque a gente sabe que estratégia sem entrega não funciona. E quais são esses fatos, né, que compuseram e sustentam o que ele está me falando. Se vem uma entrega sem quantificação, eu fico muito reticente. Bom, identificado o colaborador, funcionário ou parceiro novo que vai trabalhar comigo, eu procuro, como eu te falei, né, a gente tem botar o trabalho do seja o chefe do seu chefe. Então, muita conversa para entender quais são as dificuldades dele. E eu não tenho medo nenhum de falar, amigo, eu vou precisar de você aqui porque você entende mais disso do que eu. Eu vou te dar a mentoria em cima de um determinado projeto, em cima de um determinado task, algum desafio, mas você vem aqui com mais experiência técnica do que eu. Então, exemplo, eu não sou o maior expert em impostos, mas eu consigo discutir com o melhor dos experts em impostos para montar um planejamento tributário. Porque aí eu trago a minha visão do resto da empresa para poder saber se aquilo ali vai ser bom ou não. E aí, com isso, eu começo a ajudar essa pessoa a se formar. Eu começo a transferir, tento transferir a minha experiência que vem dos outros lugares para ele. E eu nunca dou a palavra final nisso. Eu quero saber se todos estão de acordo. E com isso é um trabalho de mentoria para poder ajudar esses caras, essas caras, né? Adoro trabalhar com mulheres, inclusive, para poder se formar e vir a ser meu sucessor. Mas tem um negócio muito importante. A gente só forma um sucessor quando ele quer ser formado. Então é muito importante, quando a gente identifica um talento, saber se ele realmente quer sentar na minha cadeira. E o autoconhecimento passa por isso, não é, Glaucio? O autoconhecimento é fundamental. É fundamental, né? É fundamental. Então, quando a gente vai fazer a mentoria de um possível talento, é uma via de duas mãos. Ele precisa estar ciente, ele precisa gostar, ele precisa querer e a gente precisa investir tudo que pode nele. Né? Eu gosto muito de trabalhar com as pessoas. E é que nem filho, né? Quando eu tive filho eu me realizei porque eu comecei a usar os exemplos da educação com meu filho na mentoria com as pessoas que eu trabalho. Né? E eu descobri que não adianta botar chinelo voando, porque isso não funciona nada, só traz raiva. Então, quanto mais se conversa, quanto mais nós somos transparentes com as pessoas que reportam para a gente, eu acho que mais oportunidade, mais ganho a gente tem. De novo, eu quero a minha vida fácil. Então, quando eu tenho as pessoas motivadas e trabalhando na direção que eu, mais empresa, concordamos que é melhor, a nossa vida fica mais fácil. Né? Glaucio, eu queria divagar só mais um pouquinho aqui a minha última pergunta para você, mas você acha, na sua opinião, que o plano de sucessão, né, formação de sucessores, ainda é uma dor na maioria das empresas, dos seus colegas que você ouve? É uma dor grande porque existe a famosa eu não tenho tempo. Né? E quando a gente não tem tempo de formar sucessores, a gente não vai ter tempo de ter tempo. A gente não vai conseguir trabalhar, porque você vai acabar exercendo funções que você não está preparando as pessoas para exercer. Né? Então, a famosa delegar, para delegar você precisa formar. Né? E eu acho que é muito importante investir tempo em formar as pessoas do que simplesmente usar o tempo para resolver problema. Né? Então, é muito importante investir esse tempo. Ah, Glaucio, mas eu chego às 7 horas da manhã e vou embora às 10 horas da noite. Pode parar, tem algo errado na sua função. Né? Se você está fazendo isso de forma planejada, você está usando esse tempo para amanhã chegar às 10 e ir embora às 7, parece que está certo. Agora, se você cada vez mais trabalha mais, acho que está na hora de parar e rever seu planejamento de carreira, porque tem coisa errada aí, com certeza. Muito bom, Glaucio. Muito obrigada aí pela sua contribuição. Obrigado você pela oportunidade.